bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Desta vez vamos fazer a resolução de exercício sobre este tema, força de atrito, ok? No sistema de massas. Meu amigo, antes de nós falarmos disto, primeiro vá estudar, vá para o slide, onde nós introduzimos as condições de equilíbrio da dinâmica, ok? Faça a leitura e veja o vídeo, fica preparado para poder resolver exercício. Não adianta muito resolver exercício antes de conhecer a prática, ou melhor, a teoria. Ok, o que é que vamos fazer aqui? Mas antes disso, o meu pedido é sempre o mesmo. Não se esqueça de subscrever-se ao canal, partilhe as aulas com os amigos, tragam também as vossas sugestões, tragam exercícios também para nós resolvermos para vocês, enviarmos para vocês também, ok? Tamo juntos, muito obrigado. Ok, o que é que diz esse exercício aqui? Já sabemos que aqui há condições que devem ser respeitadas antes de tocar no exercício. Aqueles passos todos, ok? Descrever todas as forças que agem sobre o sistema, colocar a condição de equilíbrio ali, isolar as grandezas físicas necessárias para poder calcular, ok? Não se esqueça de fazer tudo isso, senão vai ficar muito atrapalhado. O que é que diz o exercício? Dois blocos estão ligados por uma corda de peso desprezível, com atrito apenas na massa 1. Muito bom, ok? A massa 1 vale 1 kg, a massa 2 vale 2 kg. O coeficiente de atrito deste sistema é de 0,5. Nós já sabemos que o coeficiente de atrito é uma grandeza física adimensional, ok? Não tem unidade. Não se esqueça disso. O que é que vais fazer aqui? Qual é o pedido? Para determinar a aceleração do sistema e calcular a força tensora. Ok, então, antes de mais, primeiro vamos decompor todas as forças que agem sobre o sistema. Nesta massa 1, o que nós temos? Dizem que é atrito na massa 1 apenas. Este sistema movimenta-se assim e cai, ok? Devido à força de gravidade que age sobre este. Assim, então a aceleração, ela está nesta direção. Então não se esqueça de fazer isto. Ok, quais são as forças que nós temos? Sobre esta massa, há uma força que atua no centro de massa para o centro da Terra, que é o peso, né? Que coincide com a força de gravidade. Não esqueça sempre disso. Ok? Ao exercer força sobre este fio, há uma força tensora que puxa esta massa. Ok? Então, esta força se faz sentir aqui através de uma tensão. Puxa esta massa e esta massa reage em relação a esta tensão. Ok? Então aqui teremos tensão e essas duas tensões são iguais. Esta é ação, esta é reação. Então as duas tensões anulam-se. Então podemos colocar T, não precisamos colocar T1 e T2. Só colocar T porque já sabemos que são iguais. Ok, a seguir, dizem que há uma força de atrito que atua nesta massa. Nós sabemos que a força de atrito atua no sentido oposto à aceleração. No sentido oposto à velocidade. Neste caso a velocidade é para lá, então a força de atrito será no sentido contrário. Teremos isto. Esta será a nossa força de atrito. Ok? Nesta massa temos a força de gravidade. Força de gravidade 1. Esta é a força de gravidade 2. Ok? Esta massa está suspensa neste banco, ok? Então este banco exerce uma força no sentido contrário que reage em relação à força de gravidade. Neste caso, essa será a força de reação normal. Esta será a força de reação normal. Então é assim como ficam as forças. Ok, vamos à condição de equilíbrio. Nós já sabemos que o somatório de todas as forças que agem sobre o eixo onde existe movimento tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? Não se esqueça disso. O somatório de todas as forças que agem sobre o eixo onde não existe movimento tem que ser igual a zero. Vamos trabalhar apenas com o eixo onde existe movimento para massas separadas. Massa 1 e massa 2. O que teremos aqui? Vamos ter isto. Ok? A força resultante da massa 1 tem que ser igual a massa vezes aceleração. Neste caso tem que ser massa 1. Os dois corpos, eles movimentam-se com a mesma aceleração. Ok? Então não precisamos de distinguir as acelerações, porque a aceleração é a mesma para os dois corpos. Ok? Exercendo força sobre este ponto, essas duas massas elas vão neste sentido com a mesma aceleração. Ok? Força 2 vai ser igual
a massa, a resultante 2, neste caso, vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Ok, vamos dar continuidade. Vamos ter força resultante na massa 1. Temos todas as forças que agem nesse sentido, ok? Como positivas, ok? As que fazem sentido contrário como negativo. Então não se esqueça, isso chama-se convenção de forças. Convencional para poder conhecer as forças positivas e as forças negativas. Força resultante em X, na massa 1, teremos a tensão menos a força de atrito. Isto tem que ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Massa 2, o que é que temos aqui? Temos a força de gravidade positiva. Força de gravidade, ou peso, neste caso. Podemos usar peso. Podemos também usar força de gravidade. Não tem problema nenhum. Força de gravidade 2. Neste caso. Menos a tensão. Isto vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Vamos simplificar aquilo que dá para simplificar. Ok? Menos tensão. Tensão. Ok? Vamos por aqui. Ok, teremos aqui, vamos somar isto, ok? Teremos força de gravidade menos força de atrito. Força de gravidade menos a força de atrito. Isto vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração mais a massa 2 vezes a aceleração. Ok, estamos a somar. Okay? Então teremos aqui força de gravidade menos a força de atrito vai ser igual a aceleração, podemos colocar a aceleração em evidência. Aceleração, teremos massa 1 mais a massa 2 e fechamos. Agora podemos isolar a aceleração. O pedido aqui é determinar a aceleração. Então teremos aqui a aceleração vai ser igual a força de gravidade menos a força de atrito sobre a massa 1 mais a massa 2. Ok? Vamos ver se temos tudo. Força de gravidade. Qual é essa força de gravidade? Força de gravidade 2. Força de gravidade 2. Ok? Não se esqueça disso. Força de gravidade 2. Será que temos a força de gravidade 2? Mas temos a massa 2. Então podemos calcular aqui. A força de gravidade 2 vai ser igual a massa 2 vezes a gravidade. Então a força de gravidade 2 vai ser igual. Qual é o valor da massa 2? Está aqui 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo isto no sistema internacional teremos isto em newtons. Então a força de gravidade 2 vai ser igual a 20 newtons. Ok? Vamos substituir aqui. Ok? Agora vamos ver se temos a força de atrito. Força de atrito não temos, mas temos o coeficiente de atrito. E nós já sabemos que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a reação normal, ok? Vamos ver a reação normal aqui. A reação normal ela coincide com a força de gravidade 2. Vamos calcular isso. Podemos vir para aqui. Aqui, ok? A partir daqui vamos calcular a reação normal. Teremos aqui a reação normal. Onde vamos calcular? Onde vamos colocar? Podemos usar esse espaço. Okay? Podemos usar uma caneta diferente. A reação normal, neste caso, vai ser igual a força de gravidade 1. Força de grado 1. Então, a reação normal vai ser igual a massa vezes gravidade. Massa 1. A reação normal vai ser igual. Massa 1. Qual é o valor de massa 1 aqui? Está ali, 1 kg. 1 kg vezes 10. Tudo isto é Newton. Estamos a trabalhar no sistema internacional. Então, a reação normal vai ser igual a 10 newtons. Ok? Não se esqueça que isto aqui é força de reação normal. Isto é força de reação normal. Ok? Só para fazer diferença com este newton aqui. Então, dali, vamos para aqui para a nossa aceleração. Vamos substituir. O que é que nós temos aqui? A aceleração vai ser igual. Força de gravidade 2. Onde é que nós calculamos? Está aqui 20 newtons. Menos a força de atrito. Já calculamos a força de atrito? Ainda não calculamos a força de atrito, mas podemos calcular. Já temos tudo para calcularmos a força de atrito.
Já calculamos a força de atrito aqui? Não, ainda não calculamos. Podemos calcular, então, a força de atrito vai ser igual. Coeficiente de atrito, qual é o valor da coeficiente de atrito? 0,5. Vezes reação normal, já calculamos, está aqui, 10. Ok? Tudo isto é newtons. Então, a força de atrito vai ser igual a 5 newtons. Ok? Então, vamos por aqui. Vamos substituir. Teremos 20 menos a força de atrito está aqui 5, menos 5 newtons, sobre a massa 1, qual é o valor da massa 1? 1 kg, ok? Mais a massa 2, 2 kg, então a aceleração vai ser igual a 15 newtons sobre 3, ok? Quilogramas, tudo no sistema internacional, então a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Este é o valor da aceleração, mas podemos calcular também, no pedido eles pedem a força de tensão, a força tensória. Para calcularmos a força tensória é só vir para aqui no nosso sistema de equações, ok? Levas uma das equações, isolas a tensão, podes pegar nesta, ok? Vamos trazer com uma cor diferente, podemos pegar nesta, ok? Então teremos aqui tensão, menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes aceleração. Está visível isto, ok? Não fiz nada, apenas peguei nesta expressão, levei para aqui, para poder isolar a tensão, ok? Então, a partir daqui, podemos dizer que a tensão vai ser igual a massa vezes aceleração. Que massa? Massa 1. Massa 1. Força de atrito é negativo, quando passa para o segundo membro vai ficar positivo. Força de atrito. Okay, então a tensão vai ser igual. Massa 1. Qual é o valor de massa 1? 1 vezes, sabemos todas as unidades, elas estão no sistema internacional. Vamos colocar um dado no fim. Aceleração, qual é o valor da aceleração? 5. Mais força de atrito, o valor da força de atrito é 5. Tudo isto é newtons. Ok? Então, tensão vai ser igual a força tensória neste caso. Aqui temos 1 vezes 5 dá 5, mais 5, isto dá 10 newtons. Ok? Então pronto, exercício muito claro. Ok? Muito claro. Vamos fazer a aplicação prática disto. Próximo slide, tem mais exercícios. Estamos juntos, eu sou o professor Sadiq. Muito obrigado por vocês estarem a ver os vídeos. Não se esqueça de partilhar as aulas. Ok? Para também ver sugestões, coloquem likes também. Muito obrigado.